Boa noite, agora sim iniciando mais uma live do IARGS. Hoje teremos a presença do Dr. Arnaldo Rizzardo Filho, que vai nos falar sobre contratos continuados, pandemia e teoria da imprevisão. Boa noite, doutora Cristiane, boa noite, Terezinha. Bom, vamos falar o nosso textinho, né, Terezinha? A diretoria do IARGS, pela sua presidente Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes dessa live e agradece então ao Dr. Arnaldo Rizzardo Filho por sua especial contribuição na participação da live. A diretoria agradece também à assessora de imprensa Terezinha Tarstano, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives pelo perfil do IARGS aqui no Instagram. Agradecemos ainda a toda a equipe do IARGS pela colaboração, possibilitando a realização destes eventos online. Lembramos que o site do IARGS, o blog, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o novo canal do YouTube estão constantemente atualizados com uma programação especial online. As lives e videopalestras estão todas disponíveis no canal do YouTube, então acessem o canal, se inscrevam e como é que se diz? Ativem o sininho, porque é para vocês receberem todas as novidades do canal do YouTube. É só procurar por IARGS ou Instituto dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, perdão. Vamos ver se o Dr. Arnaldo já está aqui. Já tá. Vamos chamar ele. Oi, doutor Arnaldo. E Agora ficou aí, de lado. Vê se tu vira aí o celular. vamos lá. Eu fiquei de lado agora. Deu. Aí, Agora sim, agora sim. como é que Boa tá, doutora? noite, Como é que doutora tá, querida? Fernanda. Mais uma aqui do nosso condomínio, nos prestigiando essa noite. Tudo bem, doutor. Bom, Fernanda, eu eu já vou... comecei dando um furão aqui, ainda bem que tu não Ai, tava. Fernanda, nós fizemos um treininho que tu não tem noção. Não, doutor Arnaldo, não dá. Já tive que parar e rir aqui só. Acontece. Acontece, é isso aí. Vou ler o currículo do doutor Arnaldo, que é advogado, especialista pelo IBET, mestre em Direito pela Unicinos, doutorando em Ciências Sociais pela Unicinos, autor, professor e pai do Antônio, Isso e aí, esposo da Alice. tá ótimo. Ah, perdeu, Fernando. Perdesse, que eu não entrasse na live treino, perdeu. Quem não entrou, perdeu. Bom, o doutor Arnaldo então vai nos falar sobre contratos continuados, pandemia e a teoria da imprevisão. O que nós podemos esperar de tudo isso que está nos acontecendo? Olha, o que que acontece, né? Nossa vida de negócios, né? Seja colégio, seja locação de imóveis, ela está repleta de contratos que são contratos que duram longos períodos, né? São contratos que se Sim, repetem. E são contratos que nos causam um problema, porque a teoria ela diz que a situação fática de quando a gente assinou o contrato, ela deve permanecer a mesma enquanto o contrato está ocorrendo, está acontecendo, enquanto a sim, contratualização está acontecendo, né? E com essa pandemia que a gente está vendo aí, lojas fechadas, colégios fechados, sim, os enfim, colégios né? é o pior, para mim é o pior de tudo, o colégio. Negócios parados, né? E daí a gente vê que realmente, né, acontece uma situação em que geralmente uma das partes fica desprotegida, uma parte não consegue prestar o serviço, continuar tendo a relação contratual da mesma forma que teve quando contratou, né? E mas isso não é o suficiente para a gente conseguir rever o contrato, né? Não é o suficiente para a gente querer restabelecer e revisar o contrato, né? Tem muitas coisas envolvidas, tem a diferença entre teoria da previsão e caso fortuito e força maior, né?
tem as leis que estão tentando implementar, uma já implementaram, outra não conseguiram, mas que impedem o judiciário de rever os Pois contratos. é, porque é a lei da liberdade econômica, né, doutor Arnaldo, Essa que eu fiz até o curso, que a gente estudou isso isso. aí. Mas a nova lei agora do regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado tentaram de novo botar mais um empecilho, só que não passou, né? Ah, essa não Mas foi adiante. isso é importante para a gente entender como que o direito privado está sendo tratado pelo novo governo, né? E Sim, como que a jurisprudência, ela hoje a jurisprudência ela não é mais científica, né? As decisões são baseadas mais, com muitas decisões baseadas na consciência de quem está julgando. Aí chamando os escritos do professor Lênin Streck em jurisprudência que não é baseada em critérios teóricos e científicos, né? Mas eu queria começar explicando o que são esses contratos continuados, né? E por que eles se tornaram tão importantes na nossa vida cotidiana a partir dos anos 90, né? Quando a gente pensa em contratos continuados, a primeira coisa que nos vem na cabeça são os contratos de locação. certo. E nem todas as notícias jurídicas assim que a gente tem nos blogs e nessas páginas de revista e jurisprudência, o que mais se fala é a revisão do contrato de locação, né? Principalmente locação comercial, né? Locação residencial um pouco menos, principalmente a locação comercial. Mas, hoje, em termos de direito empresarial, de contratos empresariais, né, a gente está cercado de contratos continuados que a gente às vezes não se dá conta. A partir do momento em que a internet passou a ser uma ferramenta de trabalho, né, e que as empresas começaram a fazer parcerias conectadas pela internet, o comércio, o varejo passa a estar inserido de muitas e muitas e muitas relações continuadas, né? Todas as redes que existem hoje são relações continuadas. Então a gente tem rede de franquia. Meu Deus, tem 270 mil franqueados no Brasil. Tem 270 mil contratos de franquia no Brasil vigentes. Contratos de representação comercial. Nós temos outros tantos milhares de contratos de representação. Existem mais representantes comerciais no Brasil do que franqueados. Contratos de distribuição. Existem tantos quantos franquias no Brasil. Contratos de plataforma digital. Existem milhares de contratos de plataforma que são organizados como rede, né? Por exemplo, o TST, há pouco tempo atrás, julgou que a relação de Uber não é uma relação de emprego, é uma relação de contrato civil ou comercial, se o motorista do Uber for uma empresa individual, né? Aí é uma questão de custo de transação, né? Se ele se tornar pessoa jurídica, ele paga menos imposto. Mas Sim. isso considerando que os motoristas eles declarem imposto de renda, né? Mas enfim, essa é Pois. outra história, né? Tá. Mas assim como a Uber não é uma relação de emprego, a Rappi e a Log também não vão ser. Sim, é É, tudo o mesmo princípio, é né? o mesmo princípio, é a mesma organização, né? E aí a gente pode botar... Bom, dos 10 unicórnios, startups unicórnios são aquelas que vão ser as que vão estourar, né? De milhões e milhões. Das 10 que estão para estourar no Brasil, 5 são organizadas como redes, operação em rede, né? O que são redes, afinal de contas? São parcerias multipolares, então pode ter uma rede de franquia com 10 franqueados ou com 40 mil, que nem o McDonald's. Pode ter uma plataforma da Uber com 1.250.000 habitantes no Brasil. Desculpa, 1.250.000 motoristas. Ou seja, 0,5% do Brasil é motorista da Uber. Pois é. Olha Não os tem números, como. né? É. Então, o que se imagina? Que existam hoje aproximadamente 2 milhões e meio de contratos de rede no Brasil vigentes. É muito contrato.
né? Sim. Todos esses são contratos continuados, são contratos que são feitos por longo prazo e são contratos em que há rateio de valores. Então existe sempre alguém que organiza o franqueador, a indústria em relação ao representante comercial e ao distribuidor, as montadoras de veículo em relação às concessionárias, a Petrobras em relação aos postos de gasolina, as plataformas em relação aos motoristas. Então sempre tem alguém que organiza e fica com parte da receita dos organizados em prol dessa organização, né? Sim. Tudo isso gera o quê? Gera também um desequilíbrio contratual. Um desequilíbrio contratual. Porque uma coisa, por exemplo, é tu pagar uma comissão ou um royalty de 10%, ganhando, sei lá, 30 mil. Outra coisa é pagar esses mesmos 10% com a renda caindo para 6, 7, 8 mil. Não tem como, né? E, em princípio, né, são situações que não, são, não estão previstas na legislação. A teoria de direito contratual e obrigacional, ela foi toda construída desde os primórdios do direito, ou seja, desde Roma, com base em dois tipos de contrato, que é o contrato de prestação de serviço e o contrato de compra e venda, que são contratos instantâneos, não são contratos continuados, são contratos competitivos, as partes competem, ou por cobrar mais, ou por pagar menos, e são contratos competitivos e instantâneos, e são contratos em que as obrigações são de dar e fazer. Eu estou vendendo uma coisa, eu estou prestando um serviço. Nas redes e na maioria desses contratos continuados, a principal obrigação não é de dar e fazer, são obrigações de cooperação e coordenação, né? São relações multipolares, não são relações bilaterais. São relações de longo prazo, não são de curto prazo. São relações que as partes não estão competindo entre si. Numa rede, como em qualquer dessas redes que eu citei, não existe cliente. Quem é cliente de quem entre um franqueador e um franqueado? Quem é cliente de quem entre a plataforma e o Uber e o motorista? Quem é cliente de quem entre a Ford e uma concessionária? Não existem clientes, existem um regime de parceria. Então, toda a teoria de direito contratual e todo o Código Civil que não se aplica, não foi feito para ser aplicado para essas organizações e para os contratos continuados em termos gerais. Isso, meu Deus, isso é tese, né? Tese de doutorado. Sim, isso tu pode construir uma tese com base nisso, uma nova teoria de direito contratual. O Fábio Lhoa Coelho está tentando fazer isso no projeto de Código Comercial que ele está rolando no Senado, no Congresso, né? Mas, enfim, é toda uma relação em que, se a gente for ler a teoria da imprevisão, caso fortuito, força maior, ele está entrando assim na goela abaixo nesse tipo de contrato, mas é uma adaptação que a gente precisa fazer, certo? Não tem uma aplicação redondinha, né, salutar. Sim, não existe uma formatação mesmo, não existe uma previsão legal. Não existe, não existe. Imagina, o que eu tô dizendo e o que eu prego, e as aulas que eu dou são nesse sentido, é que nessas relações, a principal obrigação é a obrigação de cooperar e proteger. As partes cooperam entre si e se protegem de forma coordenada. Isso é boa-fé. Isso é princípio da boa-fé e da probidade. Veja que nessas organizações, probidade e boa-fé, lá do artigo 422 do Código Civil, que toda a doutrina diz que são sinônimos, não são sinônimos. Probidade tem a ver com deveres específicos do cargo, coordenação. Cooperação já é algo mais genérico, né? É a boa-fé própria, né? Então a gente está num momento num momento de virada teórica, num momento que a gente tem, vamos lá, 30 anos de revolução da internet. Isso não é nada para o direito, a gente sabe, não é nada, né? Isso começou, eu não estou dizendo que a internet inventou as redes, as organizações em rede já existiam antes da internet, franquia existe desde os anos 50 no mundo, representação comercial desde antes ainda, né? Parece que é 1870 que se começa a usar, mas ela nunca esteve tão impulsionada senão em razão da tecnologia da informação.
né? Hoje os representantes comerciais fazem pedido no aplicativo e vai direto para a fábrica que está produzindo. Sim. Não tem intermediação entre a diretoria ou setores da empresa. Vai direto para a produção, né? Então, isso torna uma dinâmica muito mais flexível, né, entre todos esses atores. Então, são relações que, se for regulada por obrigação de fazer ou de dar, né, ela perde todo o sentido de ser, que é o sentido colaborativo. Né? E eu não estou falando de colaboração como uma coisa de uma ideologia que as partes colaboram entre si e a sociedade é boa. Não, eu estou falando de uma questão técnica. Questão técnica. Esses contratos são chamados dentro da economia e da administração de empresas de contrato de cooperação. Vejam bem. Contratos de cooperação é o nome que eles dão. Que eles só existem Sim. dentro da administração de empresas. Né? Eles só existem em face da cooperação. E existe uma distância entre o direito e as outras ciências. Né? Isso é desenvolvido há anos nas outras ciências, na ciência principalmente da economia e da administração, que é uma ciência que nasceu de dentro da economia. Né? E o direito segue com uma teoria totalmente rígida, feita para outro tipo de negócio. Mas, né, existem então esses contratos continuados. A minoria deles é entre duas partes, como o contrato de locação, como o contrato de plano de saúde, como o contrato de matrícula na escola. E a grande maioria deles já são contratos mais contemporâneos, são contratos geralmente entre atores econômicos, não são contratos de consumo, né? São contratos entre atores econômicos que estão cooperando e colaborando numa relação duradoura. Se eu fosse falar mais de contrato, seja de locação, ou seja até contrato de financiamento bancário, ou contrato de plano de saúde, ou contratos de escola mesmo, eu estaria falando talvez lá dentro do direito do consumidor, né? Mas eu Sim. estou falando dentro do direito civil e comercial, né? E dentro do direito civil e dentro do direito comercial, a gente está inundado. O Brasil tem, no mínimo, 2,5 milhões de contratos que a gente nem sabe que. Se a gente parar para Nem sabe. pensar, a gente não se dá conta. Só quando a gente começa a ver os números e estudar especificamente isso que a gente consegue entender o tamanho da fatia que tem aí, né? É, Sim. quantos advogados são precisos para dar conta de 2,5 milhões de De contratos? contratos, né? Né? Contratos. Então, eu só estou falando dos contratos econômicos, né? Dos contratos civis e comerciais. Eu não estou falando dos contratos continuados, né? Que vem lá do consumidor. Então, é uma gama de contratos gigantesca, né? Que, por serem justamente contratos ligados ao varejo, sofreram um impacto gigantesco com essa Sim. pandemia. Sofreram um impacto gigantesco. Bom, dei mais ou menos uma base do que são essas relações continuadas, contemporâneas, civis e comerciais, as redes. Para quem quiser entender ou estudar melhor mais essa matéria, o que eu sugiro? Ian McNeill, que é o americano que lá do direito e economia, ele tem a teoria dos contratos relacionais, né, que é desenvolvida no Brasil pelo Ronaldo Porto. Tem o Fábio Ulloa Coelho e a Paula Forgione com a tecnologia Contratos de Colaboração. Podem pegar os livros dele. E depois tem diversos artigos com outros nomes, como contratos incompletos, né, contratos de longo prazo. E eu especificamente estudo redes. Né? Tem uma discussão se é redes de contrato. Rede de contrato é uma expressão que parece que é rede de instrumentos escritos, né? Sim, são vários instrumentos, mas não é isso, né? Mas não é isso. Eu chamo de... Tem gente que chama de rede contratual, que é um Tá. pouquinho mais abrangente. Eu prefiro a nomenclatura organizações em formato de rede. Né? Tá. Porque eu considero que fica um pouco mais abrangente. Né? Tem gente que fala de contratos interempresariais,
Só que daí também restringe, porque a Uber não é um contrato Pois é, interempresarial, porque não é né? empresários, né? São, Não são. são organizações. Essas organizações, né, não têm relação de emprego nem de sociedade ali dentro. Ninguém é sócio de ninguém, ninguém é empregado de ninguém. São parcerias civis e comerciais. Vamos falar então agora de teoria da imprevisão. Quando se fala em teoria da imprevisão, se usa basicamente. Deixa eu pegar aqui a minha Doutor cola. Arnaldo, deixa eu te Fale. perguntar uma coisa, porque esses dias teve até protesto e tal dos entregadores, dos motoboys, que é o mesmo tipo de contrato que a gente está falando que eles têm com iFood, com Exatamente. Uber Eats e esses outros todos. É o mesmo tipo Exatamente. também. Mesmo tipo, né? Vai ter lá Sim, jurisprudência, principalmente de primeiro grau, na Justiça Trabalhista, dizendo que isso é uma relação de emprego, mas pela tendência, isso vai para o TST e vai virar relação civil vai ou dizer que não é. comercial. É. Tá. Pelo menos é a última, é a Sim, tendência do TST. Mas o Tribunal de Cassação francês, que é o similar ao STF do Brasil, ele considera a Uber uma relação de emprego. pois é. Né? Se tu lê a decisão do TST e do Tribunal de Cassação francês, os requisitos, as características da relação são as definidoras. Então, o Tribunal de Cassação francês diz que tal, tal e tal característica diz respeito a uma relação de emprego, como, por exemplo, o Uber ter que fazer o trajeto do aplicativo. Né? Sim, sim. Já o TST brasileiro diz que outras relações configuram relação civil, como o fato de o motorista ter que investir no seu No seu próprio empreendimento. carro. Sim. Né? E ele poder, enfim, né? Em princípio ele pode trabalhar no horário que quiser, né? Não tem uma subordinação. É Né? complicado, é Mas complicado. também não tem uma subordinação, mas também se o motorista ele nega muitas chamadas, ele sofre penalidade. Sim, se ele não anda na linha, né? É. Se ele não faz o que a Mas Uber quer. isso também tem em vários contratos de franquia. Pois é Né? verdade. É. Todas as decisões, e eu não estou puxando a sardinha para minha brasa, a brasa para minha sardinha aqui, mas todas as decisões que falam que a Uber é relação de emprego poderiam se aplicar a todos os contratos de franquia. Sim, servem, Tu serviriam. quer mais subordinação que um franqueado do McDonald's? Não tem. Acho que chega a beira a escravidão quase, né? Ele faz tudo exatamente da forma que o franqueador fala. Subway é a mesma coisa. Então, né, a É, questão é preciso entender quando que existe a atividade de empreender, seja organizada através de empresa ou não, sim, seja uma uma pessoa pessoa física. jurídica ou não. Quando está empreendendo, mesmo que se subordine às regras pré-estabelecidas, não quer dizer que seja relação de emprego. E todas as redes, elas existem por um único motivo: padronização e coordenação. Sim, Né? Então, se vingar a tese de que é relação de emprego, praticamente acaba com todas as redes do mundo. Porque não existe rede sem padrão. claro, Porque não tem não tem como. interesse em se formar algo que Não. não seja um padrão. Justamente é esse padrão que faz a gente pensar que uma rede é uma empresa só. Exatamente, que é Né? tudo a mesma coisa, Então né? Em qualquer lugar do mundo. a discussão é bem mais complexa, né? É uma discussão É. bem mais complexa mesmo. Né? Mas falando de teoria da imprevisão, ou cláusula rebus sic stantibus, o que a gente tem? A gente tem uma situação de tempo. Né? As condições objetivas do ambiente, quando dá contratação, tem que se manter as mesmas ou com poucas variações no decorrer do cumprimento contratual, da relação contratual. Né? Quais os artigos do Código Civil que se usam? 317, 478 e 479. O 317, que está lá no capítulo do pagamento Sim. das obrigações no Código Civil, estou dentro do livro das obrigações. Tá. Artigo 317, pagamento. O que ele diz?
Se houver desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, ou seja, se obrigou por um valor na contratação e no momento de adimplir essa contratação o valor é outro, muito desproporcional, entende? É Sim. possível que o juiz faça a correção. Eu fixei, é o artigo 317, né? 17, né? Que o Tá, juiz deixei faça a ali para as correção. pessoas saberem. Tá. Né? Bom, mas tu vê assim, né? Desproporção manifesta no valor da obrigação. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a contraparte da obrigação, ou seja, o que se está comprando, seja um produto, um serviço, ele ficou muito caro. Quando é Sim. que ele fica muito caro? Quando esse produto ou serviço perde valor ou ganha valor. Né? Então, hoje a gente paga uma mensalidade de escola de quase 100% anterior à crise, mas a educação que é dada é outra. Exatamente, o contrato mudou, né? O Eu não contrato consigo me mudou. conformar com isso, porque o contrato Não, o mudou. contrato mudou. O A contrato mudou. prestação do serviço mudou. A prestação do serviço mudou. Então, Mudou. não dá para cobrar, no meu ponto de vista, nem 50% do que era cobrado antes. Né? Bom, mas isso vai criar uma crise maior ainda, as escolas vão Sim, fechar. Bom, essa é outra situação. Agora, de fato, não é isso que a gente contratou. meu pensamento é esse, doutor. E a culpa não é minha. Não é o que a gente comprou. Não é minha E a culpa, culpa não é minha. exatamente. Eu não né? Não fiz nada para isso acontecer. Essa é uma situação, né? Lá das Sim. obrigações, né? Agora, Tá. lá no livro de contratos do Código Civil, no capítulo da extinção do contrato, 478 e 479, Vamos tu vai tirar botar aqui aí? e botar o outro. Vou botar aqui. Tá, Só um vai pouquinho que eu botando e tenho eu que vou conseguir lendo. botar aqui. Tá. Vai ver, Posso? pode ir lendo, que eu Tá. tenho que conseguir funcionar aqui. 478 478. e 479, né? Isso. Né? Olha no que fala no 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida. Ou seja, contratos continuados. Né? Tem uma certa diferença entre execução continuada e execução diferida. Não ficou? Mas para Sim. nós aqui, né, nessa conversa, se entrar nessa diferença, não é irrelevante. Nesses Tá. contratos, se a prestação de uma das partes, bem, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem à outra parte, em virtude de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, é possível fazer a revisão. Então, tem duas condicionantes: excessivo para um, vantajoso para outro. Por situações, obviamente, extraordinárias e imprevisíveis, como essa pandemia. Daí o 479 diz que as partes, obviamente, têm liberdade para renegociar isso aí. Né? Mas, em princípio, se um contrato se torna excessivo para uma parte e vantajoso para a outra, em razão de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, é possível revisar. Daí eu fui pegar um livro, um clássico de teoria da imprevisão, que é de um quase xará meu, Arnoldo Medeiros da Fonseca, um livro de 1958. Acho que eu sou quase xará dele, então, né? Eu acho. E ele diz que tem que ter 3 elementos. Lá em 58, vê bem, Já se previa isso. no código de Sim, 1916 o de 16. não tinha teoria da imprevisão. Tá, e ele então já previa isso aí. Mas Tá. no direito, e o direito, no direito enquanto algo maior que lei, já se aplicava doutrinariamente e jurisprudencialmente. Então já é uma coisa muito antiga, né? Na verdade, o que acontece? A teoria da imprevisão, ela não é de Roma, porque em Roma não tinha a teoria contratual avançada. Ela é ali de 1200, 1300, 1400, né? Ela é principalmente do direito canônico, né? Sim. E ela sofre um baque com a Revolução Francesa, né? E com todos os ideais liberais que estão voltando agora, eu vou mostrar daqui a pouco,
Mas Sim, o ideal liberal é o quê? Cumpra-se o contrato. Se tu teve azar ou qualquer outra coisa, o problema é teu. O azar, tu tem contrato que tem que ser cumprir aquilo contrato. ali. Isso é o ideal Sim, liberal para direito privado, para direito contratual. E agora ela começou a voltar, né, justamente com a nova Constituição Federal, o novo Código Civil e tudo que a gente sabe sobre o direito civil constitucional, ou a certo. constitucionalização do direito civil, né? Principalmente a situação em que não pode haver obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, né? Sim, Mas quais que são os três elementos que lá em 1958 o Arnoldo Medeiros da Fonseca já falava. apontava para ter a teoria da imprevisão? Primeiro, alteração do ambiente objetivo do tempo da formação do contrato. Ou seja, quando o contrato teve uma formação, o ambiente objetivamente considerado era um e, por situações imprevisíveis, o ambiente se tornou outro. Exatamente o que está acontecendo agora, né? O que houve? Toda essa restrição de circulação, fechamento de negócios, né? E tudo isso que a gente está vivendo, né? Segundo elemento, onerosidade excessiva para o devedor. Se tornou excessivo para o devedor. Bom, não é todo mundo que está sofrendo o impacto da pandemia, né? Os funcionários públicos, em princípio, não estão, os juízes não estão, né? Eles estão recebendo integral Sim, a princípio suas recebe normalmente. remunerações. Os promotores, os defensores, né? O dono de supermercado estão aumentando os valores, né? O Esses Zafari estão mais ricos, tá esses bem, estão mais aumentou ricos. 13. É, Então, essas figuras, né, não tiveram onerosidade para eles, né? Então é uma sim. questão probatória, como provar isso, né? E o terceiro elemento é o consequente enriquecimento inesperado ou injusto. Aí a gente pode trazer uma terminologia nova, eu acho que enriquecimento sem causa podia ser, né? Sim, Para o credor, ou seja, o credor está enriquecendo devido à situação, né? E isso não é tão fácil de acontecer. Por exemplo, as escolas estão enriquecendo por causa dessa situação de pandemia. acho que não, né? Não tem Tá na como, né? mesma. Tá na mesma, é. Só nós estamos sofrendo prejuízo. Então não tem a consequência. Então já não se aplica a teoria da É, imprevisão aí. não dá. Os locadores de imóvel Não, também. ninguém tá ficando, tá todo mundo sofrendo, é. Né? Não Então tem. é dificílimo aplicar a teoria da imprevisão É, nessa é. situação, né? Os livros mais contemporâneos trazem outros dois requisitos que são óbvios e que eu vou falar aqui só para não passar. Que é o quê? Não pode ter culpa do devedor, é óbvio, né? E Sim, não pode ter mora na relação contratual. Então, estar em mora e dizer que não está conseguindo mais cumprir o contrato são situações que impedem a teoria da previsão de acontecer na sua perfectibilidade. Mas tu vê só, como que é difícil de aplicar. muito difícil. Como que é É uma difícil de coisa muito aplicar. complicada, é. É complicadíssima, né? E a gente vai, eu trouxe algumas jurisprudências para mostrar que a gente vai ver que mesmo sendo benéfica a parte mais fraca, quem está sofrendo Não prejuízo, ajuda. a jurisprudência está errada. Está errada a Sim, jurisprudência, porque está sendo feita ao léu. E isso é duro que eu estou falando, né? É duríssimo isso que eu claro, falo, claro que é duro. É, né? é mais uma Mas, penalidade para quem já está é, sofrendo, né? mas essa é a legislação brasileira. Esse é parte Sim, do direito brasileiro, né? E a teoria da imprevisão está legislada assim, né? Está a gente legislada assim. Ou tem se que faz, jogar o jogo ou se avança para e um faz uma artigo de lei modificação. diferenciado, né? Que auxilie na situação. Daí a gente poderia pensar, bom, se a teoria da imprevisão não dá, o caso fortuito e a força maior talvez dê. Vamos É, ver lá o caso fortuito e a força então vamos maior. ver. Caso Quais? fortuito, está lá no artigo 393 do Código Civil. Tá, deixa eu colocar Inadimplemento aqui. das obrigações. Voltei para a obrigação.
Tá, da obrigação. artigo 393. Eu vou ler Pode ele. ir falando, pode ir falando. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito da força maior, se expressamente não houver se responsabilizado. Tá? Mas, enfim, essa parte final deixa, né? Vamos o que é mais comum. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito da força maior. Daí a minoria da doutrina diz que caso fortuito e força maior são sinônimos, e a maioria diz que o caso fortuito é um evento proveniente do ato humano, mas imprevisível, como, por exemplo, uma guerra ou Sim. uma greve. E a força maior é um fato que vem da natureza, como raio, tempestade. Bom, daí eu acho que essa pandemia seria força maior, né? Eu acho que é da natureza, é. Eu acho que é da natureza. Bom, Não sei se é da natureza, mas tem que ser um fenômeno natural. eu acho que também se aplica mais, mas bom, colocamos aí. Tá. Só que o que acontece? O caso fortuito e a força maior são para casos de impossibilidade absoluta de prosseguimento do contrato. E Que a não é teoria o que acontece também, né? que não, às vezes pode ser que aconteça, né? O Mas sujeito tá, quebrou. não, eu tô pensando no das escolas, na minha cabeça só fica das Sim, escolas. tamo junto. É. Não, mas o de Não, claro, locação. o contrato sim podem Sim, ser né? cancelados, sim. O de locação, em princípio, né? Tu consegue talvez encerrar um contrato de locação muito mais pelo caso fortuito e pela força maior do que pela teoria da imprevisão, né? Sim. Então, para os contratos bilaterais continuados, para os contratos lineares, a gente consegue aplicar, mas a gente tem um problema. Para as redes, não se Já não aplica. serve. Por quê? Porque a rede não quer encerrar o contrato. Quem está na Olha, rede que usa. doutora Kalin entrou aí, vamos dar um oizinho para Grande, ela. Kali, tudo Aí, bom? doutora E Kalin. aí, querida? É ela que lhe convidou para essa live, doutora Isso, ela que Arnaldo. me convidou. Muito legal. Mas o que na questão das redes, Sim, se o parceiro encerrar o contrato, é como se fosse a pena de morte dele. Ele deixa de receber, ele perde o negócio dele. Então não é solução também. não é bom. Então É. é uma solução teórica, mas que de fato Não não serve. resolve. Não resolve. Quer dizer, põe na verdade, uma pá de cal no problema e mata de vez o Sim. parceiro. É, o contrário piora, né? Em vez de ajudar, Né? piora. Pior em vez de ajudar. Então a gente, nessas negociações de rede, que são preponderantes aí hoje no varejo, né? Caso fortuito de força maior, acaba sendo um problema. É. Acaba sendo um problema, né? Então a gente não tem solução. A gente tem o caso fortuito de força maior. Que é Serve, difícil. É, né? serve, mas não serve, né? E por causa das escolas que tu tá falando, a legislação não deixa a gente tirar os filhos da escola, né? Não, ainda tem tudo isso, né? Não, a situação ainda é tão ridícula que eles preferem que todo mundo passe de ano de forma fraca e isso se torne um problema que vai ser endêmico, que vai Sim, se vai por replicar muitos anos né? permanecer, né? Então essa é uma solução que o governo devia se meter, no meu ponto de vista. Essa aí está uma situação que o governo tem que se meter, né? Sim, porque está muito disparelho, né? De todas as escolas, Tá cada uma muito faz de um disparelho. jeito, E, e e cada ainda, estado de uma maneira. É e difícil ainda, mesmo. sim, e ainda, por mais que a maioria das pessoas pensam que é proibido repetir o ano, né? Eu acho isso uma bobagem, sabe? Acho uma Também acho. bobagem muito grande. E isso pode criar, não estou dizendo que vai criar, mas pode criar uma desqualificação geral de uma geração. Ou Sim, duas. Né? De uma ou duas gerações, né? E isso é um problema, né? É um problema que pode ser pior ainda, né? sim, Inserção em mercado de trabalho e um monte de coisa, né? um A monte, gente sabe um muitos monte de problemas. Pode coisa. desencadear muitos problemas, né? Mas É enfim, né? difícil, é uma coisa de difícil É solução. É. difícil e a legislação não Não resolve. permite, não Não resolve. resolve. É.
Tá todo mundo se virando do jeito menos pior que conseguiu. Menos Acho que é pior. isso, o menos pior. Além de não resolver, a tendência da legislação do governo atual é cada vez mais impedir, né, impedir a revisão dos contratos. O Sim, que, no meu ponto sim. de vista, até inconstitucional é. Né? Eu Mas, também não concordo. Acho que não né, tem como não poder revisar um contrato. pois é. Mas o que que acontece? A lei da liberdade econômica. Sim, Eles colocaram um parágrafo único no artigo 421, que é a função social do contrato, e criaram o artigo 421-A, né? sim. São todos dispositivos novos que impedem a Para aí revisão que do eu tô tentando contrato. colocar isso aqui, ó. Mas não vai aqui, meu celular da pane. Tá, vamos lá. Vamos lá. Artigo 400, o 421A. parágrafo único do 421, primeiro Tá, 421, parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, é do que a gente está falando aqui hoje, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. Passou a estar valendo sim, passou a esse valer com a lei da artigo. liberdade econômica, né? Artigo 421-A. Nos contratos civis e empresariais, quando lê empresarial, lê comercial, presumem-se paritários e simétricos até que a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ora, todas as redes, elas são por natureza assimétrica, por um simples Sim, motivo: os parceiros aderem às redes. Olha o elemento novo que eu estou trazendo: contratos comerciais de adesão, sim. né? Que não É se uma aplica ao coisa nova. CDC. Não, Que isso não é é, CDC, claro. não é CDC, é contrato comercial de adesão. Todos os contratos de franquia, de representação comercial, de distribuição, de São de adesão. concessionária, são contratos de adesão. E Sim. todos os contratos de plataforma são contratos de adesão. Né? Então, como é que tu vai dizer que tem paridade nesses contratos? Se Não eles tem, nascem não paritários, né? não tem como. É. Então esse 421 já tá, ele já desconhece as novas relações contratuais, né? Foi feito provavelmente por um cara aí que devia ter 50, 60 anos, que não tá Não conhecendo estava a economia atualizado. de hoje, não está atualizado. Olha lá o inciso 1. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros, tudo bem. Inciso 2. A alocação de risco definidas pelas partes deve ser respeitada e observada. Ora, que alocação de risco tem é capaz de fazer um motorista de aplicativo? Não tem. Né? E o inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Totalmente inconstitucional isso. Né? Na carona dessa lei da liberdade econômica, que é de setembro de 2019, Isso. tentaram editar, É 20 de setembro de 2019, se viu eu não me só, engano. 20 de Ah, setembro, meu Deus do céu, que dia, hein? Que é um dia. marco, é um marco. É um marco. Mas na esteira dessa lei, em 10 de junho de 2020, vem a Lei 14.010, né, que trata do regime jurídico Que é essa que vai emergencial nos e falar o doutor transitório, Arnaldo Pai. isso, que vai falar sobre Tá, ela, das relações jurídicas de direito privado. Ou tá. seja, é o que a gente está falando hoje, né, no período Sim. da pandemia. Olha qual que era a previsão do artigo 6º e artigo 7º da lei. Artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia na execução dos contratos não terão efeitos jurídicos retroativos. Artigo 7º. Não se consideram fatos imprevisíveis o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização e a substituição do padrão monetário. Né? E o que aconteceu? Esses dois artigos foram vetados. Né? E a razão do veto é a seguinte: a propositura legislativa contraria o interesse público, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro já dispõe de mecanismos apropriados para a modulação das obrigações contratuais em situações excepcionais, tais como a força maior, o caso fortuito e a teoria da imprevisão, e até mesmo
a onerosidade excessiva. Ou seja, se tivessem tido o culhão de dar essa razão de voto lá quando Sim, fizeram a lei da liberdade econômica, teriam contribuído e muito para o país. é Né? verdade. E o que a gente tem? A gente tem um decréscimo na legislação brasileira que faz o quê? Impede a revisão de contratos, né? Sendo que aproximadamente hoje 20% dos contratos de varejo estão inseridos em contexto de redes. E daqui a 20 anos, provavelmente vão ser 40%. Sim, Eu não estou é o que dizendo vem que por aí. é o que vem. Eu não estou dizendo que empreender em rede vai substituir empreender de forma individual. Eu estou dizendo que eles vão se igualar. Né? A Tá. rede veio para ficar. Né? A rede Sim, veio não, para ficar. não vai sumir isso, É não? mais barato empreender em rede. Por quê? Porque assim como tem o compartilhamento dos lucros, existe a divisão dos investimentos. Sim, Né? A plataforma não tem um carro, o franqueador não faz uma loja. Né? Sim, ele não recebe mais inteiro, ele recebe um percentual, sim, recebe um percentual tal como é a participação dele, uma participação intelectual, não é uma participação material na execução do negócio. Né? Mas essa é a situação. Né? Então a gente tem todo um novo contexto que está por aumentar. Eu falei aqui de 2,5 milhões de contratos, né? sim. Que está por aumentar e que, pela legislação, pela função social do contrato ainda. Né? Ou seja, a nova redação desfuncionaliza o contrato. Né? É uma loucura. Eu É não uma consigo loucura. entender como É. passou. Não consigo entender como passou. Ainda mais no nosso Pois é. contexto de hoje. É Mas a gente bem, tem bem isso, uma difícil. tentativa, a gente tem que abrir os olhos, porque a tentativa do governo sempre vai ser, né, o liberalismo, E né, não mexer nos contratos, eles são como não são. mexer. Liberalismo é não mexer no contrato. Né? Não que eu seja contra o liberalismo, mas a gente tem que ter um liberalismo constitucional, né? Sim. Constitucionalizado. Né? E parece que aqui esse liberalismo passou por cima da Constituição e da realidade dos fatos. Né? E agora eu queria ver com vocês a jurisprudência, né? Como que a jurisprudência está se Posicionando. posicionando nisso. Daí eu não vou ficar restrito aos contratos de rede, vou trazer todos os tipos de relações contratuais. Eu poderia dizer que eu peguei jurisprudência de contratos relacionais, digamos assim, né? Que Certo. é o mais amplo que redes, né? Contrato relacional é contrato de emprego, é contrato de casamento, é Sim. contrato de. São relações. Redes é um pedacinho dos contratos relacionais. Né? Então, o que a gente tem? Eu peguei uma de família, de alimentos, prestação de alimentos. Né? Que Ó. sai um pouco da seara daqui, mas é legal a gente ver como é que essas coisas estão acontecendo dentro do direito privado. Né? E direito de Sim. família é direito privado. Alimentos. Obrigação fixada pela sentença que ora se mostra onerosa, porquanto a crise gerada pela pandemia, com inúmeras restrições sociais, levam ao achatamento das condições econômicas da sociedade. Adequação do pensionamento para baixar o percentual da sentença Claro. para 40%. Ou seja, alimentos estão baixando, né? Sim. O pagante aqui, o prestador dos alimentos, alegou que o seu faturamento Sim, baixou. o rendimento baixou. Mas aqui é a teoria da previsão, e isso não quer dizer, não refletiu positivamente para o alimentado, para o filho. Não, para ele foi horrível, é. Então, que decisão é essa? É. Sim. Eu não Não estou se dizendo que a baseou decisão, nessa, eu não na estou dizendo que a teoria, né? decisão está errada. Eu estou Não, não tá dizendo que se errada, não. faz jurisprudência sem respaldo legislativo. É, é. Isso é a realidade. Se isso é É ruim ou verdade. bom, não sei. Talvez alguém vai dizer isso é justiça. Mas justiça não é direito também, né? Sim, Olha, sim. olha como não é. Não, tá. Como a coisa é É muita. complicada, É né, complicado, de lidar com isso, né? é. É complicado de lidar com isso. Inclusive, isso aqui é uma questão. Meu Deus do céu, isso aqui dá um trabalho excelente para se desenvolver. Né? Sim,
academicamente. Vou pular agora para uma ação revisão de aluguel. Ah, vamos ver o aluguel. Pretensão de redução dos aluguéis fundada na crise financeira provocada pela pandemia. Em caso, pretende o agravante antecipação da tutela, é um agravo de instrumento, para que seja fixado aluguel provisório de locação comercial, reduzindo o valor previsto em contrato em razão da crise econômica. Decisão, ausência de elementos, contudo, que evidencie nesse momento de deliberação sumária a probabilidade do direito, tendo em vista que os requisitos da teoria da imprevisão não foram cabalmente demonstrados. Ou seja, faltou os dois lados da moeda, né? Teoria da previsão é uma moeda. Não vai para os dois lados. Né? Não vai para os dois lados. Né? Não. Então, né? E ele não está pedindo a rescisão do contrato, que daí seria a força maior ou caso fortuito. Olha aqui, a Terezinha está dizendo que nós temos 10 minutinhos. 10 minutos, então... falta 2 jurisprudências. Eu tô tá, aqui... vamos lá. Não, senão o Instagram nos desliga. Não, fica tranquilo que está tudo muito bem previsto. Qualquer coisa a gente começa de novo, não tem problema. Olha só, outro aluguel, agora aluguel em shopping. Né? Porque geralmente o shopping tem um piso, né, de aluguel. Né? Eles fazem um piso, né, para não descer de determinado valor. Né? Então, pleito de inexigibilidade, isenção do pagamento do aluguel ou suspensão da cláusula de aluguel mínimo em razão da pandemia. Olha só, ausência de comprovação da crise econômica no tocante ao locatário. Tampouco pretensão restritiva do locador. Bom, sociedade empresária de porte nacional, sim, uma loja grande, sim. Que tem sinalizado considerável aumento nas vendas online durante o período de pandemia. E aí não deixou diminuir. Não deu a revisão, não é a revisão. Sim, né? não. Tu vê, ele nem tocou. Trancou aqui, Arnaldo. Ele trancou. Vamos ver. Deu. Tá me ouvindo? Tá. Deu. Então sim, ele nem chegou a falar sobre o locador, se isso eleva os seus lucros consideravelmente ou não. Ele só disse, olha, não está demonstrado contabilmente, tu não me demonstrou, o teu faturamento caiu. Sim, a diminuição do faturamento. Né? Eu acho que botar isso aqui de venda online é cretinice do desembargador. Por favor, né? Porque ele não faz as vendas online pelo shopping, né? Não, dentro de um shopping, tu trocar por venda online, né? Pelo amor de Deus, né? Não Colocou aqui, isso foi desforra, falta de respeito. No meu ponto, Sim, no acordo, não precisava ter posto, né? Podia ter sido um pouco mais humano, digamos assim, né? E agora, mas vejam bem, não deu. Olha como tá difícil. Não levou, sim. Mas agora, um contrato de franquia, que é um contrato de rede e que se paga royalties, e tudo que se fala, que eu lê nessa última jurisprudência, se aplica às plataformas, aos representantes comerciais, aos distribuidores, às concessionárias, às redes inominadas, às redes de cooperação atípicas, a todos esses milhares de contratos que tem. Contrato de franquia. Decisão agravada que deferiu em parte a medida pleiteada pela franqueada, ou seja, deu pró franqueada, que desenvolve atividade concernente à extensão de cílios. Ou seja, aquelas franquias de... Sim, sobrancelha, espada sobrancelha, uma coisa assim. Tá. Tem várias aí. Tem uma que é sem cílios, bom, enfim. Isso. O que ele pediu? Prazo para postergar o vencimento dos royalties e da taxa de publicidade. O que julgou o desembargador? Impossível. Conjunto probatório que demonstra ter a franqueadora adotado diversas medidas para mitigar os efeitos econômicos sofridos pelos franqueados. Como isenção do marketing, na verdade ele já tinha dado isenção e tinha dado redução dos royalties, né? Então, o franqueador negociou com o franqueado. Já tinha sido feita essa negociação. Já tinha feito a negociação tinha sido baixa, tal como o desconto que nos dão na escola, de 10%, né? Sim. Não adianta muito, mas tudo bem.
Só que olha o que o desembargador fala depois. Suspensão, não, é indevida a suspensão ou postergação dos pagamentos de tais taxas. Contudo, é possível a redução de 80% dos royalties e da taxa de publicidade devido à pandemia. E não analisou nada de teoria da Sim, impressão. não disse nada, não falou Não nada, disse só nada. achou Consciência. que podia ser assim, tá. Justo, injusto, gostei, simpática a decisão. Achei que tá bem. Tá bem, mas teoricamente problemática, né? Não tem nenhum embasamento mesmo. Não tem. Nada. Então é assim que a gente tá, gente. A minha fala principalmente é para mostrar que o negócio é um pouquinho mais complexo do que a gente pensa, que não dá para entrar com ação simplesmente pedindo aplicação, que não é bem assim. Não é bem né? assim, exatamente, não. Mas que também dá para dar uns chutes que daqui a pouco pega o juiz que vai Pois pela é. consciência, né? Mas enfim, Sim. eu acho que é isso, né? Querida Ana, minha vizinha, o que tu acha? Tá, foi legal? Eu concordo Valeu? com tudo, valeu, foi maravilhoso, muito obrigada pela tua participação. Eu que Foi agradeço o excelente. convite. Obrigado. A doutora Sulamita está te dando os parabéns, dizendo que Obrigado. foi um tema importantíssimo, excelente reflexão. Me convidem mais que eu vou participar. Sim, era o que eu ia dizer, temos mais, porque pelo jeito a pandemia vai se estender. Vai, Né? Olha, a nem Alice me fala. Entrou no final. Entrou no final, Alice. Aí vamos fazer mais lives, porque temos mais assunto, É isso né? aí, né? Vai ter É mais isso aí, coisa né? ainda. Eu né? agora tô o meu curso, um dos meus cursos que eu tenho em Porto Alegre aqui, vai virar assim, né? A primeira edição agora vai sair Tudo nos EAD. meses de outubro, novembro, 12 aulas, não é nem EAD, Não. é lives, assim, como a gente está fazendo, Sim, né? sim. Então vão ser 20 aulas lives, né? Porque o EAD, eu ia lá, gravava e o aluno assistia. Era diferente, né? claro. Era diferente, assim vai ser mais... Mas a gente se adapta, né? Ó, a Rita está nos dizendo aqui que tem uma ação de consumo pedindo suspensão, está quase um mês com o juiz e não temos ainda despacho. É difícil. É isso aí. Porque é bem isso, ninguém sabe muito o que fazer. E se for ação de consumo, tem artigo próprio no Código de Defesa do Consumidor. Se eu não me engano, é inciso 5 do artigo 6º. Olha aí, Rita, dá uma olhadinha. Tá? É outra, daí é a Sim, porque aí já vai do para outro consumidor. lado, né? Do consumidor. Então tá. Tá bom, Muito querida? obrigada. Até uma Eu que agradeço. próxima. Depois Obrigado. conversamos mais. Valeu, Tchau, beijão. uma Tchau, boa obrigado noite. pra todo mundo, tá? Obrigada, Valeu. tchau, tchau. Pessoal, agradecemos a presença de todos aqui na nossa live e lembramos que na próxima terça-feira teremos o Dr. Rodrigo Brandalize, promotor de justiça, falando sobre a interceptação telemática. Sou eu quem vou estar à frente da live da terça-feira e a Terezinha na próxima quinta. Uma boa noite a todos. Não se esqueçam de entrar no canal do YouTube e se inscrever, tá certo? Boa noite, tchau, tchau.